Então, vou começar com o enunciado, né? Teorema de Novikov. Esse teorema vale em variedades de dimensão 3 compactas, com um grupo fundamental finito, em particular vale em EC3, né? Toda a foliação de codimensão 1 e classe pelo menos 2, ou seja, uma foliação de dimensão 2, numa variedade compacta de dimensão 3, com grupo fundamental finito, possui uma folha compacta. Tá bom? Como... Opa! A mesma coisa que acontece com a foliação de Hebb em EC3, né? Então, esse teorema vale em particular. Vale, por exemplo, em EC3. Tá bom? Então, o que acontece, de fato, a gente pode mostrar mais, né, do que a existência de uma folha compacta, mas, bom, eu vou ficar satisfeito com isso. Talvez eu mencione e comente no fim o que a gente pode falar de mais. Então, qual a ideia da prova do teorema de Novikov? A ideia é os ciclos evanescentes, tá? O que seria um ciclo evanescente? A ideia é tentar ver o que acontece quando a gente tem uma variedade compacta de dimensão 3 com grupo fundamental finito, é uma situação parecida, topologicamente parecida, com a foliação de Hebb, tá? Lembra que já temos em mãos toda a construção do teorema de Haflinger, né? Quando tem uma folha compacta com grupo fundamental finito, já temos, né, por exemplo, a existência de curvas fechadas, né, transversais à foliação, e que, como grupo fundamental finito, elas, ou uma potência, né, um número de voltas dessas curvas, vão ser homotópicas a um ponto, e então vou ter um mapa do disco na variedade. Tá? Então, tudo isso que a gente já sabe construir do teorema de Haflinger, eu vou utilizar aqui no teorema de Novikov. E, como eu disse, a ideia é mostrar que existem ciclos evanescentes. O que é um ciclo evanescente? Ciclo evanescente vai ser um caminho contido numa folha, tá? Como esse aqui, que não é homotópico uma constante. Lembra que quando você tem um toro, o meridiano, né, o paralelo, desculpa, o paralelo, ele não é homotópico uma constante, né? Mas se você sair um pouquinho da folha, ele vira homotópico uma constante. Na foliação de Hebb acontece isso, né? Se você sair um pouquinho, ele vem e vira o bordo de um disco na folha, né? Se o bordo de um disco é homotópico uma constante, tá? Para caminhos próximos. Então, isso é um ciclo evanescente, né? De fato, é uma família, né, de mapas, né, a partir de uma curva fechada F0 de EC1, né? Eu faço uma deformação contínua, FT, né? Eu começo com um mapa F0, que vai de EC1 na folha, né? Na folha F, F0, vamos dizer. E a partir desse caminho, eu faço uma deformação, eu vou fazer a definição precisa daqui a pouquinho, né? Eu faço uma deformação FT em M, tal que cada um deles está contido numa folha, né? A imagem está contida numa folha, que não é F0, né? É outra folha, FT. Tá? E tal que se eu fixar um X, né? Para X fixo, em EC1, né? E agora eu vario o T, tá? Esse é o mapa aqui, esse aqui é uma curva, né? Na variedade M. Isso aqui é transversal à foliação, é uma curva transversal a F. Transversal a F. Né? Ou seja, começo com um ponto aqui, né? E agora eu vario, eu fixo o ponto no disco e agora eu vario a deformação, eu vario o T, né? No mapa. Então, o que eu tenho é que eu vou sair da folha, né? Transversalmente a foliação. Né? Isso para qualquer ponto que eu fixar. Tá bom? Então, isso seria um ciclo evanescente. Tá? Claro que talvez eu precise, lembra que a foliação de Hebb, algumas folhas, elas vão lá, dão a volta e depois só depois que elas fecham, né?
a folha poderia começar aqui, dar a volta e só depois fechar aqui. Talvez eu precise disso, mas, de qualquer forma, ele é o bordo de um disco, né? Só que seria o bordo de um disco maior, né? Que daria a volta e fecharia. De qualquer forma, ele é homotópico, uma constante. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é que sempre existem esses ciclos evanescentes. Tá? E depois a gente vai mostrar que se nenhuma folha for compacta, então eu vou poder construir um caminho fechado, transversal à foliação, e ali eu vou ter uma contradição, né? Porque o caminho, se essa aqui é a minha folha compacta, imagina aqui que essa aqui é a folha compacta, né? A zero. Desculpa, a folha, o ciclo evanescente. Essa aqui é a folha que contém um ciclo evanescente, né? Vou supor que nenhuma folha é compacta. Eu quero mostrar que existe folha compacta. Então, como nenhuma folha é compacta, eu vou mostrar que existe um caminho transversal. Portanto, eu vou ter que ter um caminho entrando aqui no ciclo evanescente, tá? E ele não vai poder sair nunca, né? Justamente porque nunca vai poder sair, justamente porque é um ciclo evanescente, né? Ele deforma numa certa direção, né? Ele entra, como ele transversal a foliação, se ele sai do ciclo evanescente, ele teria que sair por alguma tangência e não pode, porque a curva é fechada, porque a curva é transversal à foliação. Então, a curva fica sempre dentro, né? Ela só entra cada vez mais através dos ciclos evanescentes, ela nunca poderia fechar, e isso seria uma contradição. Tá bom? Então, essa é a ideia do teorema de Novikov, e eu vou começar com a definição e existência de ciclos evanescentes. Tá? Então, deixa eu só pegar minha cola aqui para não confundir, que tem muito detalhe. Tá bom? Então, vamos começar com... lembra sempre, M é uma variedade compacta, com grupo fundamental finito, e F é uma foliação M. Tá? M compacto, com pion finito. De dimensão 3, né? Mas, de fato, de dimensão 3. E F é uma foliação de codimensão 1. Codimensão 1. Classe pelo menos 2, tá? Pelo menos classe C2. Tá bom? Então, um ciclo, eu fixo uma folha, agora eu vou dar o nome de A, a folha. Ele mudou de F para A, eu acho que é porque ele está seguindo a notação do Novikov. Eu vou fixar uma folha, eu vou fixar uma curva fechada nessa folha, tá bom? Então, essa curva vai ser um ciclo evanescente. Se eu posso encontrar uma deformação dessa curva, uma deformação é um mapa que vai do círculo EC1 vezes um caminho fechado, vezes um intervalo fechado, né, em M. Tipo, eu vou desenhar ao contrário, né? Aqui o EC1, o mapa F0, né, e eu vou encontrar um cilindro que contém o EC1. Né, e eu vou estender o F0 para um mapa F. Esse aqui seria F0. Esse aqui seria F. F0 cai dentro de uma folha cai dentro de uma folha A0, que seria assim. E essas aqui são as deformações dessa curva fechada F0. Isso aqui seria o F0 de C1. Isso aqui seria o FT. Tá? Então, é um mapa, né, do produto em M, diferenciável, satisfazendo a seguinte condição. No primeiro ponto, né, quando estou no ponto 0, ou seja, aqui, o mapa F coincide com o mapa F0. Tá? Quando eu estou em outro ponto,
a imagem dessa curva fechada está contida uma folha, tá? Quando eu fixo um tempo t, a imagem eu chamo de f sub t, tá bom? Simplesmente fixar o t e variar o x, está contido uma folha que eu chamo de at, da foliação, tá? Quando eu fixo x e eu vario o t agora, né, que seria fazer isso, eu vou obter curvas transversais, a foliação, seriam esses. Transversais a foliação, tá? Ou seja, estou dizendo que a minha foliação, ela vem aqui assim. E a deformação, ela vem transversal. Bom, a foliação seria isso. E, finalmente, eu vou pedir que a curva inicial F0 não seja homotópica a um ponto, na folha A0, tá? Ou seja, a mesma coisa que acontece com a folha de edição de Hebb, né? Essa curva inicial não é homotópica a um ponto aqui. Eu não posso deformar essa curva até virar um ponto na folha A0, mas todas as outras podem, né? Então, estou dizendo que aqui, todas essas outras, em algum momento, vão vir ao bordo de discos, né? Essas deformações próximas são homotópicas, são ponto na folha AT. Tá bom? É exatamente a situação da foliação de Hebb, né? Tem uma folha, uma curva fechada que não é homotópica com ponto, mas se eu mexer um pouquinho, o mínimo que eu mexer, ela já vira homotópica com ponto, né? E essa deformação pode ser feita transversal à folha, à foliação. Bom, esse mapa F, né, ou a família FT, né, às vezes eu vou identificar, ao invés de considerar F, eu vou considerar FT, família, né, é chamada extensão coerente de F0. Tá? Eu tenho uma curva, eu faço uma extensão, e eu digo que ele é coerente quando o que eu tenho é um ciclo evanescente. Tá bom? Então, essa definição, a proposição diz que sempre existem ciclos evanescentes se o grupo fundamental é finito e a folha é compacta. E a foliação é de classe 1, claro. Tá bom? Então, vamos tentar mostrar essa proposição hoje com todos os detalhes. Então, a primeira coisa que eu sei, eu vou tentar chegar na construção de Haflinger, tá? Então, eu tenho uma variedade compacta com grupo fundamental finito, e eu tenho uma foliação de codimensão de classe pelo menos 2, tá bom? Então, como a variedade compacta, eu sei que existe uma curva transversal à foliação. M compacta, então existe uma curva fechada, né? Curva fechada. Isso. Transversal F. Tá bom? Primeiro a gente prova quando é orientável, e quando não é orientável, eu pego o recobrimento duplo orientável, encontro lá a curva fechada e trago pelo mapa de projeção. Tá bom? Como o grupo fundamental é finito, então essa curva, ou alguma potência dela, tem que ser homotópica com ponto. Tá? Então, substituindo a curva pela potência, eu vou ter uma curva fechada, transversal a F, homotópica com ponto. Tá? Então, como π1 de M é finito, podemos supor que a curva é homotópica com ponto. Tópica com ponto. Em M, né? Isso em M. Tá certo? Então, vocês lembram quando a gente tinha isso?
Isso quer dizer que existe um mapa do disco, né? Do disco fechado em M, tá? E eu podia modificar o mapa para que ele só tenha tangências ou centros ou celas sem ligação de celas, né? Essa construção de Haflinger que a gente fez. E mais ainda, no disco, eu podia supor que a foliação era dada por um campo de vetores, a foliação induzida, né? O pullback era dado por um campo de vetores, que era transversal ao bordo do disco. Tá bom? Essa é a construção de Haflinger. Eu vou escrever aqui tudo isso. Então, logo existe um mapa do disco fechado, né? Em M, que pode ter algumas tangências com a foliação, né? Mas que em geral é transversal, né? Tal que pullback da foliação, que eu chamei de F estrela, né? É uma foliação no disco, é dada, né? É uma foliação dada por um campo, né? Vocês lembram que primeiro a gente provou que ele é localmente orientável, depois a gente provou que isso implica que é orientável, mesmo no caso singular, né? Dado por um campo singular. Por um campo singular. Y, né? No disco. Tá bom? Com singularidades centros ou celas centros ou celas transversal ao bordo. Sem ligação de celas, né? Sem ligação de celas. Pode ter autoligação, mas não tem ligação de celas distintas, né? Sem ligação de celas. Transversal. Ao bordo. Bom, isso a gente já viu, né? Que a gente pode fazer isso. Tá bom? Até aí tudo bem, né? Deixa eu ver, tem espaço. Mais ainda, eu sei, adicionar uma página aqui. O que eu sei? A construção de Haflinger mostrou que eu podia encontrar uma região, né, tal que era uma região minimal, né, era um elemento mínimo dos ciclos limites, né, e dos limites de ciclos limites, onde a holonomia era trivial no interior e não trivial em toda a transversal, né? Então, isso eu vou escrever aqui, mais ainda, existe uma região né? em D, né? Tal que a holonomia é trivial no interior. É trivial de um lado, né? É trivial. Em R, mas o bordo tem holonomia não trivial. Isso permitia mostrar justamente a construção de Haflinger, né? Mostrar que a foliação não podia ser analítica, justamente por isso, né?
Então, era uma região, então, que no interior tudo era holonomia trivial, mas no exterior a holonomia era não trivial, tinha retornos, né? Tipo assim, né? No interior era assim, mas no exterior era assim. Tá bom? Vou apagar o desenho aqui para não atrapalhar. Isso aí é a construção de Rafted. Tá bom? Então, eu vou procurar o ciclo evanescente dentro dessa região. Tá? Porque porque eu sei que dentro da região a holonomia é trivial. Né? Então, eu posso procurar dentro da região alguma curva tal que na vizinhança dela tudo seja homotópico como uma constante na folha, em cada folha, mas que a própria curva não seja, tá? Então eu vou procurar lá dentro. Então minha ideia é procurar dentro da região E, onde a holonomia é trivial. Uma observação antes de continuar é que eu vou começar procurando pelos centros, né? Tem dois tipos de singularidades, centros e celas. A região E era compacta, né? Era conexa, não falei, mas tudo bem. Tem dois tipos de singularidade, centros e celas, né? O que acontece quando a gente tem um centro, tá? Então vamos lembrar aqui. Quando a gente tem um centro, vou fazer o desenho aqui do centro, como era o centro, né? Eu tenho aqui o disco, tem aqui o G, e a imagem dá, vamos dizer, uma coisa assim na variedade, né? E um centro era uma singularidade que vem de um ponto de tangência, né? Tá? Então esse aqui seria o centro. Sim. Tá bom? Ao redor dele, a foliação é assim. São fechadas, assim. Tá bom? Ele vem porque aqui tem ponto de tangência. Lembra que a gente viu que as singularidades são sempre de Morse, né? De G, tá? Então, agora, o que acontece? Quando eu tenho um ponto de tangência, as órbitas próximas, elas podem ser deformadas a um ponto dentro da folha. Tá? Por que isso? Então, eu estou falando aqui, essa folha aqui, essa curva aqui, que está ao redor do centro, ela e todas elas são parte de uma folha, né? E dentro dessa folha, ela é o bordo de um disco. Ela pode ser deformada a um ponto, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui. Depois eu vou tentar mostrar por quê. As órbitas. Isso dá para ver escrevendo a forma local, né, do centro, mas deixa eu escrever primeiro aqui as órbitas. As órbitas de um centro. Ao redor de um centro, né? De um centro de Y são tais que a imagem é uma top com ponto na folha. Qual folha? Na folha que contém essa curva, né? A, G, G. Na folha da foliação F, né? Eu estou falando o seguinte, se eu pego uma dessas curvas ao redor do centro, eu olho a imagem, ele vai me dar uma curva aqui, dentro da folha. Essa aqui seria a folha A, G de gama. E ela deforma a um ponto dentro dessa folha.
Bom, por que isso? Bom, eu vou, ao invés de colocar a imagem do disco como uma superfície reta, como eu fiz aqui, né? Aqui no meu desenho, eu coloquei a imagem desse disco assim. Eu vou retificar a foliação, acho que ali fica mais claro, né? Eu sei que existe uma carta que, ao redor desse ponto, leva as folhas em placas. Então, eu vou fazer isso. Tá? Existe um difeomorfismo que leva as folhas à foliação aqui assim. Isso aqui seria a folha azul, né? Bom, isso aqui é um dif. A outra folha preta é assim. Tá aqui, né? Tá bom? E eu sei que eu tenho o mapa G, né, que leva o disco nessa carta folhada, e eu sei que no ponto, no centro, ele vai me dar uma tangência com a foliação. Então, o mapa G, ele vem e ele faz isso aqui, né? O mapa G está de azul. O mapa G vem aqui assim. Ele me dá uma tangência ali. Tá certo? E você vê pela forma local, né, da tangência. Você lembra, a gente tinha a forma local dos níveis, né? Que isso aqui, esse aqui seria a curva verde, né? Quando eu olho a retificação das folhas, né? A curva verde é a interseção da folha com a imagem do disco, né? Isso aqui é o bordo de um pequeno disco. Portanto, é homotópico a uma constante na folha preta. Lembra que essa folha corresponde, essa seria a folha AG, digamos. Tá bom? Ali fica mais claro que ele deforma, que ele é o bordo de um disco local, né? Portanto, ele deforma a um ponto. Tá bom? Muito bem. Então, a ideia é que, a partir dos centros, eu tenho o centro, se eu pegar as órbitas fechadas próximas, todas elas, quando eu olho lá na foliação em M, elas são homotópicas, são ponto na folha correspondente. Tá? Cada uma delas vem homotópica um ponto. Tá? Então, a ideia é expandir a partir do centro até que talvez, se eu tiver sorte, eu vou chegar numa curva, que não vai ser mais desse tipo, né? Eu vou expandir tudo que eu puder e eu vou chegar em alguma curva que não será mais homotópica um ponto. É isso que eu quero mostrar, né? Eu começo com o centro, faço expansão, 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 e eu chego em algum momento numa folha que não será mais homotópica um ponto. Tá? E esse vai ser meu ciclo evanescente, né? Tá bom? Essa é a minha ideia. Essa é a ideia do Novikov, né? Não é minha, não. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tenho só dois tipos de singularidades, né? Eu vou procurar a partir dos centros, mas eu vou utilizar as outras singularidades que a gente tem, que são as células, tá bom? Então, eu vou fazer uma análise um pouquinho mais precisa agora para ver quantos centros, ou como é comparável o número de centros com o número de células, tá bom? Então, o que acontece? Então, eu vou enunciar o teorema de Poincaré-Hoffe. Tá? Isso eu vou precisar para mostrar o meu teorema. Alguém daqui nunca viu? Alguém daqui não sabe o que é o índice de um campo de vetores? Ou todo mundo já viu? Quem, quem, quem já viu pode falar, por favor. Eu já vi. Eu já vi também. Já vi também. Já vi um pouco também. Danilo, você já viu? Sim, responda. Já viu o teorema de Poincaré-Hoffe? Carla, você já viu?
eu não lembro. Não viu, né? No curso de equações diferenciais, acho que nem sempre chega a fazer isso. Né? Talvez no topologia diferencial faz. Então, eu vou dar uma lembrada. Eu vou definir, tá? Eu ia só utilizar, mas eu vou definir para vocês. Eu vou fazer no plano, mas isso aqui é mais geral. Tá bom? O que é o índice de um campo de vetores? Então, imagine que você tem um campo de vetores no plano. No plano, estou falando no plano, quer dizer, uma região do plano. Campo de vetores são duas funções, né? Par de funções numa região do plano. E vou supor que ele tem uma singularidade isolada num certo ponto. É nossa situação, né? Isolada na origem. Tanto faz. Isso aqui eu coloquei a origem, mas pode ser qualquer ponto, tá? Singularidade isolada quer dizer que ele é uma singularidade, mas ao redor dele nenhum ponto mais é singular. Tá bom? Então, eu vou considerar o seguinte mapa, né? Tipo, uma aplicação de Gauss. F que vai do círculo de raio epsilon. Tá bom? Isso aqui é o círculo unitário ao redor do ponto de raio epsilon. Ao círculo unitário, pega um ponto P e leva em x de P dividido pelo módulo. Você normaliza o campo, né? Isso aqui faz sentido porque se o epsilon for pequeno, nenhum ponto no círculo se anula. E eu vou definir um índice do campo nessa singularidade. Você vê que aqui eu escolhi a origem, mas não precisa, né? Pode ser qualquer singularidade. Um índice é o grau desse mapa. Isso não depende do epsilon, desde que o epsilon for suficientemente pequeno. Tá? O grau é o grau topológico mesmo. Tá? O grau é... Você tem um círculo e você leva num círculo unitário. Então, o grau é o número de voltas que a imagem dá ao redor da origem. Né? Esse mapa F, ele vai te dar um mapa no círculo unitário. Ele dá um número de voltas. Esse número de voltas é o índice, contado com um signo, né? Se ele dá volta no sentido anti-horário, o índice é dado negativo. Tá bom? Esse é o índice. Então, o que acontece? Tem duas situações que nos interessam, que são o centro e as celas, né? Então, o exemplo 1 seria o centro. E o exemplo 2 seria a cela. Eu não vou fazer do centro e da cela em geral, porque dá a mesma coisa, só que fica um pouco mais trabalhoso, né? Mas eu vou fazer no centro específico, só para exemplificar, tá bom? Para ver o que dá esse índice, né? A gente tem uma definição, a gente tem que ver como ela funciona nos exemplos. Então, quem seria o centro, né? O campo de vetores, que o centro é esse aqui, né? Deixa eu desenhar o centro primeiro. Centro, uma coisa assim, né? Então, aqui é a origem. Círculos, né? Então, vou supor que o campo é o campo ortogonal. Isso aqui. Multiplicação pelo número complexo I, né? Então, centro. Então, se eu tenho o ponto xy, isso vai multiplicar o ponto por I, né? E isso vai dar menos yx, não é isso? A cada ponto eu associo um vetor ortogonal. Assim. Tá bom? Esse é o centro. Esse é um centro, tá? Então, eu vou associar o mapa e eu quero calcular o índice, né? Tá bom? Então, para calcular o índice, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver, uma vez que eu aplico o mapa F, que lembra que é o normalizado do campo,
Eu quero ver quantas voltas ele manda. Ele pega o círculo de raio Y e ele vai enviar no círculo de raio 1 quantas voltas ele vai dar, né? Então, eu vou parametrizar o círculo de raio Y, né? Círculo de raio Y é assim. Vou utilizar a notação complexa. E aí tem círculo do raio Y no sentido horário, né? No sentido positivo. T vai entre 0 e 2π, não é isso? E eu vou aplicar o campo, né? Aplico o campo. O caminho. Como eu já disse, isso é multiplicação por I. Então, o mapa, né? A normalização. Normalizo, né? Sobre o módulo. Isso dá... Você vê que se você pega o módulo de I, Y, E, A, I, T, isso dá Y, né? Porque I tem módulo 1, E, A, I, T também tem módulo 1. Então, eu vou dividir esse campo por Y. Então, vai ficar I, E, A, I, T. Certo? Isso dá uma volta, mas agora não começa com 1, começa com I, né? Agora, quando o T é 0, eu estou no número I, mas isso dá uma volta no sentido anti-horário. Isso implica que o índice do centro é 1. Tá bom? Cela. A cela é assim, né? Tem duas que entram, duas que saem. Certo? Campo de vetores da cela. O mais simples que tem que dar cela é quando sai é porque é positivo, né? Então, acho que é x menos y, é isso? Acho que é x menos y, né? Que é o conjugado do número complexo xy, certo? Esse aqui é o campo. Então, eu faço a mesma coisa, né? Pego o caminho gama de t igual a y, e aí t. Então, eu faço x de gama de t. Isso aqui é o conjugado, né? É conjugado de y é próprio y, porque y é real. Conjugado de e a it é e a menos it. Lembra que a it é cosseno mais seno. Conjugado de cosseno menos seno. Né? Trocar o t por menos t. Módulo continua sendo epsilon, né? Então, se eu pegar x de gama de t sobre o módulo, isso dá e a menos it. Então, eu vou dar uma volta, só que agora no sentido horário, portanto, o índice é menos 1. Opa. Então, o índice da cela é menos 1. Tá bom? Então, o centro sempre tem índice 1, cela sempre tem índice menos 1. Teorema de Poincaré-Hoffa. A soma dos índices não depende do campo. Eu lembro quando eu vi o teorema pela primeira vez, eu fiquei impressionado com isso. Né? Eu acho que no curso de topologia diferencial, eu achei uma coisa impressionante. Você pode pegar qualquer campo e a soma dos índices sempre te dá o mesmo número. Tá? Isso vale, inclusive, se M é uma variedade com bordo. Tá? M pode ser com bordo. No caso em que ela tenha bordo, você vai pedir que o campo aponte para fora no bordo. Aponte para dentro ou para fora, mas pode escolher um dos dois. Pode ter bordo, neste caso. Pedimos que x, neste caso, pedimos que x aponte para fora. Para fora. A gente está falando de campos no plano, né? Então, fica clara a definição de apontar para fora.
Tá bom? Então, esse teorema te diz, olha, você pode escolher o campo que você quiser, calcula a soma de índices, que isso vai te dar a mesma soma de índices que outro campo qualquer. Tá? Inclusive, esse número aqui é a chamada característica de Euler da variedade. Né? E ela pode ser calculada de várias maneiras distintas. Por exemplo, você pode pegar uma triangulação da tua variedade e fazer vértices, número de vértices menos número de lados, mais número de faces. Tá bom? Em particular, no disco e na região R, que a gente vai pegar, né? Que a região R é homeomorfa. Esse aqui é um invariante topológico, tá? Isso aqui só depende da triangulação. Do lado esquerdo da igualdade, eu tenho um invariante diferencial. Tá? E do lado direito, isso aqui é um invariante topológico da variedade, né? Característica de Euler, topológico. Então, no caso do disco fechado, o da variedade R, da região R que a gente tem, que a gente encontrou no teorema de Haflinger, né? Que ele é homeomorfa um disco, né? Lembra que ele podia ser um gráfico, tá? Mas ainda também era homeomorfa um disco. A característica de Euler é 1, tá bom? Então, o que isso significa? Se eu sei que cada centro contribui com 1, cada célula com menos 1, isso quer dizer que eu tenho que ter um centro a mais do que células, tá bom? Então, eu posso concluir, né? Então, temos centros, não sei quantos tem, mas tem, certamente, células. Não pode ter todos, por exemplo, uma consequência que não pode ter só células. Né? Se teria só células, característica de Euler seria menos 1, não pode. Também não pode ter uma célula e um centro, porque aí a soma de índices vai dar 0. Não pode, a característica de Euler é 1. Tá? Então, tem um número de centros e, então, vai ter uma célula a menos. Tá bom? Essa é a conclusão que eu tiro. Isso aqui vai além de, mas lembra que eu vou fazer a minha procura dentro de R. Né? Isso aqui eu estou supondo em R, a região com holonomia trivial, não é os números reais. Né? Tá bom? Lembra que R podia ser uma órbita fechada, aí já é um disco, podia ser uma região assim, né? Isso aí também é homeomorfo um disco. E tinha a terceira alternativa, que era uma autoligação de células, também homeomorfo um disco. Então, sempre a característica de Euler é 1. Tá? Vocês lembram da aula anterior, né? Que tinha essas três possibilidades para R. Então, eu já sei que eu vou ter, com uma análise um pouquinho mais fina, né? Eu sei que só tenho centros e células, mas eu sei mais. Eu sei que eu tenho uma célula a menos do que centros. Tá bom? Então, lembra que eu vou procurar a partir dos centros. Então, vou começar com centros. Se eu começar a pegar as órbitas a partir do centro, né? Eu tenho aqui o centro e eu começo a pegar as órbitas, né? Todas as células são homotópicas a uma constante na folha da foliação F na variedade M, né? Eu tô pegando o centro aqui, estou começando a pegar as órbitas e depois eu levo por G na variedade M. Cada uma dessas faz parte de uma folha aqui. Esse centro corresponderá a um ponto de tangência aqui. E eu sei que, se eu começar a me afastar do centro, eu vou ter curvas homotópicas a um ponto na folha. Até ali tudo bem. Agora eu quero procurar uma que em algum momento eu não seja. Tá bom? Então esse é o meu trabalho. Eu vou fazer isso na segunda parte da aula. Tá? Então vamos fazer uma pausa aqui de 10 minutos para tomar uma água, refletir um pouco na prova.
E a gente volta para a gravação.